Bom dia, pessoal. Oficialmente estamos gravando nossa aula 4 do curso de empreendedorismo da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Estou aqui com a presença dos nobres e as nobres e os nobres ilustres do nosso curso, os lindos, belos e apresentáveis alunos da UFRB. Agradeço a vocês e essa turma diversa, eclética, miscigenada, que representa o nosso Brasilzão. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo informal e um pouquinho da questão formal. Vamos falar um pouquinho sobre algumas estatísticas nacionais sobre essa temática. E o que eu gostaria da aula de hoje é que vocês consigam sair daqui tendo uma noção melhor sobre o que diferencia uma atividade informal de uma atividade formal, entender um pouquinho sobre as nuances dessas atividades, especialmente a da informal, e enxergar alguns conceitos importantes como população ocupada, população desocupada, população economicamente ativa, população em idade ativa, que são conceitos que norteiam essa ideia relacionada a trabalho. Trabalho não significa necessariamente emprego, mas é importante que tenhamos essa noção com o passar da aula aqui. Eu vou dividir a tela com vocês aqui. Só um segundinho. Peço a qualquer pessoa aí que confirme para mim, por favor, se já está aparecendo um slide na tela. Sim, professor, está aparecendo. Valeu, obrigado. Então, gente, eu queria perguntar aí sei lá, a qualquer um de vocês, assim, se vocês lembram na última aula, quando nós apontamos, assim, uma das principais diferenças relacionadas ao emprego formal e informal. Alguém lembra, assim, um elemento que surgiu na conversa que foi muito forte, o que diferencia uma atividade empreendedora de formal para uma atividade informal? Quem quiser relembrar esse ponto que vem à mente, fala. Leis. Por favor. E aqueles negócios que a gente tem que pagar. Isso. Repete aí que cortou a chamada aqui, desculpa. Quem falou e repete aí, por favor, que cortou aqui, desculpa. Eu falei leis. Clarice falou CNPJ. CNPJ. E eu acho que é quase a mesma. Tá quase no mesmo sentido isso. É verdade. O CNPJ... Quase no mesmo sentido do que eu quero falar. Ah, desculpa, então continue, por favor. Não, eu falei, tipo, leis trabalhistas que lhe dão garantias, que você trabalha formal de carteira assinada, por exemplo. Você verdade. Tem leis que lhe favorecem isso, a estabilidade como o pagamento do INSS. Fica como responsabilidade da empresa fazer esse pagamento. Já o trabalho informal, que seria a pessoa autônoma, ela não tem essa garantia. Se ela quiser pagar o INSS, ela mesmo que tem que fazer o depósito. Isso. O CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e o MEI é o microempreendedor individual, é uma categorização. O CNPJ é a identidade da empresa, como o nosso RG, vamos assim dizer. Melhor dizendo, como o nosso CPF. E o MEI é a categoria em que essa empresa se coloca, né? Microempreendedor individual. Então, é como se fosse o tamanho dessa empresa. A gente pode ver isso depois. Mas vocês estão completamente certas, assim. A diferenciação, basicamente, ocorre por conta da existência ou não de um documento que atribui a essa empresa uma identidade jurídica, um RG, ou um CPF, melhor dizendo. E, em geral, o fato de ter essa documentação torna ela inserida em um processo de formalização, ou seja, ela passa, pensa assim, imagina a invisibilidade, ou seja, com um documento, você passa, com o seu RG, você passa a estar configurando as estatísticas nacionais, né? Você passa a existir para o Estado brasileiro. Se você nasce e a sua mãe ou seu pai não te registra e você fica sem documentos, você existe de fato. Você é um ser, você é alguém tão importante, mas você não existe no contexto das estatísticas nacionais. Porém, você está lá. Assim como uma empresa que não tem CNPJ, ela existe, ela está atuando, porém ela não entra nas estatísticas nacionais claras de empresas formalizadas. Então, são casos subnotificados.
Então, o empreendimento, ele é considerado informal porque ele está numa camada invisível, ele está no subterrâneo das estatísticas, vamos assim dizer. E aí eu trago um exemplo simples de alguém que pode ser um empreendedor informal. Pensa, por exemplo, em algumas pessoas que vendem salgadinhos aí na cidade de Cruz das Almas. Se ela não tem um negócio dela registrado, por exemplo, com o MEI, que foi a fala do Roger agora há pouco, ou seja, se ela não está cadastrada como microempreendedor individual, ela está atuando de maneira informal, ela está invisível para as estatísticas oficiais. Se ela está invisível, não significa que ela não contribui para a economia, porque o trabalho dela gera renda, que por sua vez alimenta e subsidia a sobrevivência da sua família e de outras pessoas que podem trabalhar com ela. Porém, ela não entra na estatística, por exemplo, do pagamento de impostos diretos sobre o que ela está produzindo. Entra de modo indireto, nós vamos ver depois. Mas ela está, de certa forma, invisível para essas estatísticas mais oficiais. Aí eu pergunto assim para você, por exemplo, Everton Oliveira. Everton, obrigado, Everton, pela ajuda que você tem me dado, viu? No WhatsApp. Está à disposição. Valeu, brother. O Everton, por exemplo, Everton, faz sentido para você quando eu falo que essa pessoa sem o CNPJ está invisível para o Estado? Ou pode ser uma afirmação estranha e errada? O que você acha? Eu acho... Desculpa a impressora aqui, porque está imprimindo o negócio. Eu acho correto, porque você não está legalizado formalmente e não paga imposto, não é isso? Então, o governo, às vezes, não sabe nem que você existe, se você não tem uma regularização. Você é conhecido na sua região, na sua sociedade, por seus clientes, mas para o governo em si, acredito que até se você quiser depois recorrer a algum direito trabalhista, você não vai conseguir porque não tem essa regularização, não é isso? Entendi. Perfeito. E o que acontece? A gente enxerga que esse empreendedor informal, ele, de certa forma, muitas vezes está associado... Gente, olha só, um alerta, né? Um disclaimer aqui. Eu estou usando alguns conceitos e algumas opiniões de outros autores. Quando a opinião for minha, eu vou deixar bem claro para vocês que é a minha opinião. Em geral, quando tiver entre aspas aí, ou perdão, entre barras, essas siglas e o nome dos autores, você entende que essa opinião é do autor e não minha, tá bom? E aí nós vamos explicando em que medida eu discordo deles, em que medida eu concordo, e em que medida eu gostaria de saber a opinião de vocês também sobre as discordâncias e concordâncias. Isso é importante para vocês não entenderem que o discurso que está aqui na tela é o meu, tá bom? Só para ficar claro. Então, assim, o empreendedor informal aparece com a existência de atividades econômicas de baixa produtividade e que se desenvolve à margem da legislação. A gente tem aí uma frase com duas afirmações. Primeiro, esse empreendedor informal aparece com a existência de atividades econômicas de baixa produtividade. Ponto 1, tá? Ponto 2, e ela se desenvolve à margem da legislação. Toda atividade informal, ela tem baixa produtividade? Não necessariamente, tá? Não necessariamente, também discordo, Carlos. No entanto, ela se desenvolve à margem da legislação? Essa frase, Carlos, você que colocou discordo, eu quero ouvir sua opinião. Você discorda da primeira parte, da segunda parte ou das duas partes? Ah, Carlos, fala sério, você não vai falar no microfone, velho? Levantei essa bola para você cortar. É porque eu não sei se está muito bom ainda o áudio. Tá ótimo, tá 100%, nota 1000. Cadê a frase? Tem que ver a outra parte. Desculpa, eu vou botar novamente. O empreendedor informal aparece com a existência de atividades econômicas de baixa produtividade e que se desenvolvem à margem da legislação. Esse da legislação que eu não entendi muito, mas eu acho que eu meio que discordo um pouco, sei lá. Não, tranquilo. Essa última aí. É porque essa última está dizendo o seguinte: se desenvolve assim, ela cresce, ela avança fora da legislação legal é redundante, fora da legislação comercial. Ela não está dentro do efeito das leis, ela não está subordinada às leis. É isso que significa essa frase. É porque a lei
Só se for aquela lei lá do lucro, né? Que tem que ter para poder fazer a conta, mas existem muitos trabalhos que seguem a lei, só não é registrado. Entendi. Eu, particularmente, Rivan, se a Agora, mais ô, professor, pode falar. essa questão de baixa produtividade, no caso, o informal não teria uma alta renda? Seria isso? Porque nem sempre se aplica, né? É isso? É porque, então, veja bem, não é necessariamente a renda. A renda seria a consequência dessa produtividade. Gente, o que é produtividade? Produtividade é a relação produto-insumo. Tipo assim, quantos pares de sapato eu consigo produzir custo, né? tendo 1 quilo de couro? Exato. E o custo associado, né? Mas assim, eu tenho um certo insumo, matéria-prima, horas, mão de obra, ou couro, água, madeira, e quanto que eu consigo produzir com aquele produto. Eu tenho um empregado que trabalha 10 horas e produz 100 quilos, e tem um empregado que trabalha 5 horas, ou seja, metade do tempo, e produz os mesmos 100 quilos. Quem é mais produtivo, o primeiro ou o segundo? O segundo. Ele produz mais em menos tempo. Então, a produtividade está associada a essa relação insumo ou recurso investido e material produzido. Então, quando ele está dizendo que essas atividades existem no contexto de baixa produtividade, ele está dizendo que os empreendedores informais tendem a ter baixa produção por hora trabalhada, ou por um empregado, ou por mão de obra existente naquele contexto. Não é absurdo pensar isso, porém, ela vem carregada, imbuída de um certo preconceito. Por quê? Porque você tem atividades informais que existem, que possuem produtividade alta, ou seja, conseguem uma relação produto por hora trabalhada, ou produto por empregado, ou melhor dizendo, por trabalhador, ou produto por quilo utilizado, ou seja, é uma relação alta de produção, é produtiva, produz muito. E aí, no caso, quem falou, não sei se foi o Everton que falou, Foi eu. Foi o Everton, né, que fez a pergunta. Né? É basicamente isso que eu falei. No caso, nem sempre vai se aplicar, né? Alguns casos. Nem sempre. Agora, é a regra, ou a maioria? É possível que sim, tá, pessoal? É possível que sim. Por quê? Porque o empreendedor informal ele tem dificuldade de acesso a uma série de equipamentos, a uma série de recursos que poderiam tornar a sua atividade mais produtiva. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Meu pai tem 65 anos de idade, está desempregado, aposentou-se agora, recente, agora. Teve que entrar na justiça com advogado e tal. Minha família materna tem uma roça lá que cria gado. Tipo assim, pequeno produtor rural para nossa região. E aí, eles têm vacas lá, leiteiras. Aí, o que meu pai fez? Meu pai falou, eu cuido da fazenda, tipo, eu vou virar um vaqueiro, mas eu quero leite para poder comercializar para a cooperativa, certo? Beleza? Ele pegou o leite e começou a comercializar. Ele não tem documentação, ele não está legalizado, ele é informal. Ele tirava o leite na mão, galera. De, sei lá, 10, 12 vacas, na mão. Vocês sabem que, não sei se vocês sabem, mas não é nada fácil fazer isso, gente. Não é nada fácil. Então, ele tirava, sei lá, 40 litros de leite, a mão ficava quebrada, dolorido, ele arriava lá, terno de disco. Aí ele teve a brilhante ideia, em algum momento falou, vou comprar uma ordenhadeira mecânica, custou R$3.000 a ordenhadeira, parcelada em 10 vezes. Aí o que ele fez, galera? Colocou essa ordenhadeira. Com o equipamento novo, ele passou a produzir de cara, nos primeiros 4, 5 dias, mais de 50% da produção, ou seja, ele estava perdendo de tirar leite porque ele não conseguia. Ou seja, ele teve um ganho de produtividade, porque ele teve acesso a um recurso. Ou seja, não é anormal pensar que produtores informais podem ter baixa produtividade pelo próprio fato da natureza da sua atividade, baixa intensividade de equipamentos, baixa escolaridade algumas vezes, ou seja, alguns recursos são escassos para essas pessoas. Então, com o equipamento de ordenhadeira mecânica simples, ele passou a produzir, no intervalo de 5 dias, 50% mais. Ou seja, é um ganho absurdo de produtividade, se você parar para analisar. E aí, o que acontece? Ele entra nessa estatística aqui, de que empreendedores informais aparecem de atividade de baixa produtividade e se desenvolvem à margem da legislação. Meu pai produzia pouco e não estava legalizado. Aliás, não está ainda, continua sem estar legalizado. Ou seja, não tem CNPJ. Então, é um exemplo. Não significa que todos são assim.
mas é um pouco disso. Damaris, ficou clara essa parte da explicação para você, Damaris? Eu vou perguntar aleatoriamente para eu poder pegar uma amostra grande do grupo aqui. Ficou sim, professor. Ô, professor, Beleza. aproveitando a Pode oportunidade, falar. como é que a informalidade ela pode atrapalhar o trabalho formal? Que é a segunda parte lá que está no slide. Vou voltar. Tá, beleza. Você está falando do segundo tópico, confere? Já no segundo parágrafo aqui. Isso. Beleza. Aí vou ler a frase de novo para todo mundo ouvirem aqui. Para todos ouvirem. A informalidade surge em detrimento do comprometimento do emprego formal. Resulta da perda do dinamismo econômico, ou seja, insuficiência na criação de empregos. Essa frase, eu concordo, mas eu preciso explicar por quê, e eu sei que você ficou mexida com essa frase, Damaris. O que acontece, pessoal? Em geral, as pessoas buscam empregos ou ocupações que lhe deem certas garantias e direitos, como, por exemplo, carteira assinada, certo? Segurança no ganho mensal, ou seja, eu tendo a ser mais aberto a um emprego com salário fixo e garantido, ou pelo menos com grande margem de certeza de que eu vou receber no final do mês, do que empregos ou trabalhos que a renda sejam variáveis e não sejam garantidas ao final do mês. Porque a expectativa de perda, ela tem um poder sobre a gente muito grande. A expectativa de perder pode me fazer tomar decisões avessas ao risco. Estar empregado é ser avesso ao risco. Ser empreendedor, ter a sua própria atividade, é ser um tomador de riscos. Eu corro riscos. Aí o que acontece com essa frase? Quando, num contexto em que a economia muitas vezes vai mal, as pessoas que ora estavam em empregos formais de carteira assinada são demitidas, ou, em geral, porque são demitidas. Por quê? Porque a economia passa a cair, as pessoas começam a ter seus empregos ameaçados, porque a própria produção econômica sofre um decrescimento, ou seja, começa a reduzir, e essa redução vem acompanhada de uma redução da demanda, ou seja, as pessoas procuram menos aqueles produtos, compram menos sapatos, vão menos em restaurantes. Lojas de açaí, restaurantes agora tiveram uma queda absurda, hotéis. Quantos hotéis foram fechados? Quantos restaurantes, pequenos restaurantes foram fechados? As mulheres cozinham, fazem aquele buffet lá, aquela coisa que você pode chegar e pegar no quilo, e perdia muito alimento, porque o número de pessoas passaram a reduzir. Se essas pessoas estão perdendo lucro e são obrigadas a ter que manter o custo da empresa, elas não conseguem, elas demitem. As pessoas que são demitidas procuram alguma solução. Seguro-desemprego é uma delas, mas tem prazo para acabar. O auxílio do governo não é uma renda garantida para você, e ela só veio depois de muito tempo da pandemia, por exemplo. Então, o que acontece? Você, diante desse cenário de incertezas e de risco, você busca uma solução alternativa. Você vai o quê? Você vai para o cenário da informalidade. Você vai fazer entregas, você vai trabalhar com comidas a delivery, você vai fazer miçanga, você vai trabalhar com artesanato, enfim, você vai fazer o que você quiser. Eu conheço uma pessoa aqui que faz artesanato. Conheço várias, aliás. Então, você busca alternativas informais. Então, a queda do dinamismo econômico, ou seja, a redução da atividade econômica formal, que ela torna a criação de empregos o suficiente para o número de pessoas que precisam de trabalho. E essas pessoas que precisam de trabalho, como você, como eu precisei, a gente busca a alternativa que é mais viável e aquela que nós temos mais familiaridade. Então, se eu sei fazer bolo, por exemplo, eu tenho uma colega, uma colega não, ela é uma nutricionista, galera, nutricionista, muito boa, competentíssima, professora da Universidade Particular em Feira de Santana. No período da pandemia, todo mundo cortou aquilo que não era essencial. As pessoas consideravam que consulta com nutricionista não era essencial. O que ela foi fazer? Foi fazer bolo, cookies, essas coisas assim, para vender. Começou a tirar uma graninha legal, assim, inclusive eu fui cliente dela, assim. Então, ela buscou alternativas informais dentro do seu conjunto de habilidades que ela possuía, que no caso era culinária. De repente, algum de vocês sabe fazer costura, artesanato, sei lá, não sei, ou cuidar de criança, fazer qualquer coisa que vocês queiram. Sei lá, o quê? Não sei. Então, nesse contexto, Damaris, a informalidade, ela pode surgir para uma parte das pessoas como uma fuga, como uma possibilidade de ter a manutenção da sua vida garantida.
Não significa que todo mundo que começa no setor informal é porque não tem opção de emprego. Nós vamos ver que isso não é verdade, tá? Muita gente está no setor informal ainda por opção, e não porque ele é obrigado a estar, tá? A gente vai perceber que existe uma relação de ganho nisso também. O Arsenal demitiu seu mascote, o Sevilha comprou. O quê? Então, aí, Carlos, eu não entendi não, depois você explique, por favor. Então, Damas, eu não sei se eu expliquei a contento, mas é possível que boa parte do empreendedor informal venha de um contexto em que a economia não vai bem e as pessoas precisam migrar para esses trabalhos em que elas não têm a obrigação de se formalizarem, não têm carteira assinada, não pagam impostos e por aí vai, tá? Então, mas não é nenhum demérito, não. Se eu expliquei, deu para entender? Deu sim, professor, obrigada. Massa, tranquilo. Quem quiser intervir aí, chega junto, viu, gente? Então, Pro, com licença. Pode falar. Pode falar, né? Tô falando sobre esse lance da pessoa optar, né, por trabalhar informal. Aí eu lembrei que eu sou do Rio, né, e assim que eu cheguei na Bahia, muita dificuldade, eu fui cair no telemarketing, né? E aí, na época, eu dividi a casa com uma colega e ela era malabarista. Ela jogava facão, fazia uns números de malabares no sinal e ela vivia tirando onda comigo, dizendo... eu ganho, pega o seu salário, que na época era o salário mínimo, né, e divide por 30 dias. Vê quanto você faz em um dia. Em um dia, eu faço o triplo que você, só com moeda no sinal. É verdade. Quer dizer, eu acredito em você, mas tem uma coisa interessante por trás que a gente vai falar também. Jair, você estava querendo falar também, né? Pode, por favor, se você ainda quiser falar. Não, era isso. A Ana falou, né, a questão da informalidade, claro que tem muito a ver com desemprego, mas as pesquisas, né, a gente vê que uma boa parte dos trabalhos informais é por opção mesmo. As pessoas, né, não querem estar pela questão do qualidade de vida ou algum sonho profissional, que muitas vezes ela não encontra no mercado formal, então ela opta pela informalidade. Não pela falta de opção, mas por outras questões, né? Sucesso profissional, pessoal, qualidade de vida, estar mais tempo com a família, e no mercado formal acaba tendo, né, você sendo obrigado a cumprir, por exemplo, as horas de trabalhos, e muitas vezes no mercado informal você faz seu próprio horário, então tem muito isso. Então o crescimento do trabalho informal está muito ligado a isso também, não só o desemprego. Entendi, já isso. Alguém mais? Queria tirar. Manda. E quando a questão do trabalho informal não é uma opção, tipo assim, eu tenho que procurar um emprego que me sustente minha família, e por isso eu vou me submeter a algum tipo de trabalho que não faz bem para mim, porque eu vou, por exemplo, acabar trabalhando mais de 8 horas por dia, né, não tendo carteira assinada. E, no caso, quem não tem opção e tem que passar por isso, o empregador, ele está sendo ilegal, né, no caso. Isso. Existe vamos fazer uma diferenciação importante aqui, galera. Empreendedorismo informal, trabalho informal. São coisas diferentes, tá? Essa pergunta da Clarice foi boa e a fala do Jair foi boa porque a gente pode diferenciar. Trabalho não é emprego, emprego não é trabalho. Já ouviram falar essa expressão? Quem gosta do que faz não tem emprego, tem trabalho, ou você está procurando trabalho, mas você quer emprego. Tem umas frases do tipo que a gente ouve às vezes. Empreendedorismo é a atividade de empreender, a atividade de criar riqueza a partir de alguma ideia que você teve. Lembra que nós falamos sobre isso? Você é o dono do seu negócio. O trabalho informal é a condição legal ou não legal. Ou seja, estar ou não documentado. E dentro do trabalho você pode ser empregado ou empregador. Se você não tem carteira assinada, significa que você está na condição de empregado. Se você não assina a carteira da pessoa, significa que você é o empregador. Certo? Primeira diferenciação. E aí, a pergunta da Clarice liga um pouco com o que o Jair falou, porque está associada a bem-estar. Ou seja, ao optar por trabalhos não legalizados, eu posso ter
perda de benefícios e de direitos que podem tornar a minha vida melhor ou pior, enfim. O que acontece? Essas condições podem ser estruturais, por setor, ou simplesmente por degraus, porque muitas empresas começam ilegais ou não legalizadas, informais, para que depois chegue no processo de formalização, elas alcancem uma condição formal, toda documentada e por aí. Nós vamos ver isso mais à frente. Para eu responder melhor sua pergunta, Clarice, para além do que eu já falei aqui, eu preciso mostrar a sequência de slides, porque aí senão eu vou embolar o meio de campo de como eu estou falando agora. Mas me dê mais um minutinho que vai ficar mais claro para ti essa parte, tá bom? Mas vamos lá, eu parei aqui. O empreendedor informal atua como um empreendimento legalizado, individualizado, cadastrado, e assim tem acesso a benefícios como empréstimo, suporte técnico, por exemplo, via Sebrae. Quando a gente pensa em formalização, estar legalizado, a gente pensa muito em impostos, né? Aí, no caso eu acho que foi a Ana Luísa, a menina carioca, eu esqueci o nome dela, me perdoe, ela falou agora, da pessoa lá que faz malabarismo na rua, que ela ganhava mais por dia do que o salário da Ana, acho que é Ana, né? Dela do que no emprego. Veja bem, gente, existem prós e contras na atividade legalizada e ilegalizada. O indivíduo que trabalha na rua sem carteira assinada, sem os benefícios relacionados à formalização do trabalho, ele não tem uma série de direitos, como, por exemplo, o INSS, e o direito à aposentadoria e a indenizações e a qualquer tipo de auxílio governamental nesse sentido. Ou seja, ele está numa situação mais complicada. Ele também tem dificuldade de acessar empréstimos bancários que exigem do indivíduo a formalização da sua atividade. Em dias de chuva, exatamente. Em dias de chuva, ele faz malabar na chuva, Carlos. Mas, assim, ocorre, galera, que o fato de ser formal tem algumas questões negativas e positivas. O negativo é o fato de que você vai ter uma redução da sua margem de lucro, porque você vai pagar impostos, obviamente. Porém, você tem outros benefícios, que são, por exemplo, acesso à linha de crédito, FGTS. Tira um recurso e é destinado... Continua, você cortou aí, Everton. Não, destinado ao FGTS, você tira um valor do salário e é reservado, né? Então é uma também... Exato. Em casos que você consiga sacar esse valor, ajuda, né? Exato. Então, assim, existem uma série de benefícios por trás da formalização. Por exemplo, o que está por trás da discussão sobre direitos trabalhistas e não trabalhistas? Eu vou abrir um parênteses aqui só para vocês entenderem. Em alguns países, como Estados Unidos, por exemplo, o indivíduo recebe por hora de trabalho. E ele não tem direitos trabalhistas como nós temos aqui. Qual é a diferença base lá que eles colocam lá? O indivíduo recebe o seu salário líquido maior do que o nosso, porque vem menos descontado de impostos. Ele deve criar a sua base de poupança futura, ou seja, ele pega o seu dinheiro em maior proporção do que aquele que paga impostos, que tem CLT, bababá, e esse dinheiro ele vai investir como ele quiser no futuro, ele vai criar um fundo de subsistência. No conceito brasileiro de previdência, não é bem assim. A gente entende que, não, é melhor fazer uma poupança forçada, porque todo o dinheiro que você recebe de salário, parte dele é direcionado para o seu FGTS, e no futuro você vai poder sacar esse FGTS, e para além disso você vai ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição, ou por idade, e são regras previdenciárias que eu não sei de cabeça, não vou falar aqui. Mas, basicamente, os dois sistemas dizem assim, nesse contexto, você tem menos vínculo de imposto com a atividade, então o dinheiro sobra mais para você, e essa sobra você joga no futuro como você bem entender. O governo, quando tira o seu pedaço, no caso brasileiro, ele diz como esse dinheiro vai render para você, ou seja, como ele vai ser capitalizado. Ele vai ficar lá no fundo de amparo ao trabalhador, que rende algum percentual por ano, que eu não sei exatamente qual é, e no futuro você pode sacar, e no futuro você também pode ter acesso à aposentadoria. Então, são sistemas diferentes, partindo de premissas diferentes. Qual é melhor? Não sei. Honestamente, não tenho essa resposta. E até agora, todas as explicações que me deram não foram satisfatórias. Mas vale o debate para o futuro aí. Então, esse empreendedor informal, ele atua na condição de legalidade não porque ele é criminoso, mas porque ele não está amparado dentro de um quadro de leis.
ele não tem o seu empreendimento registrado nesses órgãos competentes. Só isso. Aí eu pergunto para você, voltando àquela questão que a Clarice falou, que a Ana e que, de certa forma, o Jailson também mencionou. Eu pergunto, aí eu quero ver as opiniões de vocês, eu vou perguntar aleatoriamente aqui. Os empreendedores optam pela informalidade porque o fazem como estratégia de sobrevivência? Tipo, é o que tem para sobreviver? Basicamente é isso que a frase está falando. Eu vou pedir alguém aqui aleatoriamente aqui para responder essa pergunta. Livre espontânea pressão. Carla, você está aí, Carla Miranda? Carla Miranda. É essa hora que eu sei se a pessoa está na sala. Tudo bom, Carla? Você concorda com a afirmativa, Carla, de que os empreendedores que optam pela informalidade provavelmente fazem isso como uma estratégia de sobrevivência? Eu concordo com a grande maioria. Os empreendedores, eles fazem isso, sim. E você pensa dessa forma por quê? Assim, na minha família tem bastante empreendedores. Alguns começaram na informalidade, outros já são formal. Mas eu tiro da minha casa mesmo, que são formadas por vendedores. E a gente geralmente opta por essa opção de empreender individualmente, mas meio que fica difícil pagar impostos, regulamentar. É mais por uma opção de, não sei, às vezes vai ficando mais velho, não acha emprego, vai procurar. Entendi. É uma situação. Tá bom, obrigado, viu, Carla? Lidiane de Oliveira Neves, quero ouvir sua voz, Lidiane, se você concordar, obviamente. E você pensa diferente da Carla, ou você concorda com a Carla, e com a frase que coloquei na tela? O que você acha, Lidiane? Bom dia. Geralmente, um empreendimento informal, ele surge de uma necessidade, né? E essa necessidade vem de um momento não planejado. Aí, a pessoa, não, pela necessidade do momento, não tem como planejar e acaba indo para a informalidade. Quando essa informalidade gera um crescimento, alguns conseguem sair dessa situação, e outros não, né? Aí continua. Mas, geralmente, a informalidade vem da necessidade. São pequenos empreendimentos, né, que não conseguem vir a um crescimento para gerar a formalidade. Só que aí tem alguns prejuízos, né, em questão de previdência também, porque, por alguns momentos, esse trabalhador fica desamparado, né, questão de INSS, essas coisas todas. Entendi. Tá certo, obrigado, Lidiane, eu concordo com o que você falou. Adeval, pode falar que a gente vai falando aí. Só um breve comentário aí, tipo assim... Pois não. Roger que tá falando, né, Rivança? Sim, diga aí, Roger. Eu volto porque o Jailson falou, tipo assim, é uma condição de sobrevivência, mas muitas vezes é uma condição de liberdade também, porque às vezes a pessoa não quer ficar condicionada a tantos, sabe, tipo assim, bater cartão, toda aquela condição, às vezes também ganhar um salário não é uma coisa boa, às vezes que nem a menina lá do facão, às vezes trampando individualmente ali no sonho dela, ela consegue mais do que uma pessoa que é formalizada. Então, às vezes tem essa questão da liberdade da pessoa conseguir ganhar mais, de conseguir ser realizado. E vai além da sobrevivência, sacou, velho? Felicidade. Entendi. Alguém mais espontaneamente quer falar? Na realidade, em verdade... Pois não, Ana? Quero falar. Também tem uma coisa, né? Eu sempre trabalhei amparada, né, por carteira, e sempre tive essa vontade de empreender, mas sempre esse medo. Mas e uma vez uma amiga minha, Rasta, me falou, a minha aposentadoria vai ser as árvores que eu estou plantando no meu quintal. E na época eu achei essa frase interessante, né? E hoje em dia eu vejo que ela estava muito certa. Por quê? A gente vive num cenário que a gente está perdendo direitos trabalhistas. Então a gente fica com essa falsa ilusão de estar amparado pelo Estado, quando, na verdade, quem consegue sobreviver com uma aposentadoria que o Estado proporciona? Quem, entre nós, né, classe trabalhadora, mais pobre, digamos assim, com menos, né, recursos,
consegue sobreviver com uma aposentadoria? Então, é uma ótima discussão e está me fazendo refletir muito, assim, sobre os próximos rumos, né? Que bom. Eu vou ler aqui o que o Adeval e a Clarice colocaram aqui. A Clarice fez uma errata aqui, dizendo assim, ó, eu digo irresponsabilidade por não querer ser empregador formal, né? Eu entendi, Clarice. E por lucro ou por não querer ser empregador formal? Pode ser pelas duas coisas. Então, na minha opinião, a fala dos meninos e das meninas até agora são alinhadas, é porque vocês estão tentando separar as duas coisas em caixas distantes. Sabe aquela ideia binária, sim ou não? Nesse caso aqui, galera, tem uma solução de meio. A gente vai falar. Então, aí o Adeval falou, também tem aquela coisa, se você não dominar seu dom e usar ele a teu favor, alguém vai te contratar para realizar isso para ele. É verdade, mas olha só, pessoal, é evidente que não há 100% de pessoas que fazem empreendedorismo simplesmente por mera situação de sobrevivência, ou seja, para a manutenção diária das suas necessidades básicas de alimentação, pagar energia, luz, essas coisas, mas também não é evidente que 100% das pessoas o fazem porque querem se sentir livres, porque querem ser donas da seu próprio destino, escolher que horas trabalhar, escolher onde plantar sua árvore, escolher o seu destino. É evidente que também não é assim, tá? Essa solução, ela é uma solução convexa, como a gente fala. Ela pega metade ou parte das duas soluções. Há pessoas que iniciam atividade informal porque é o caminho natural para aquele desenvolvimento. A pessoa está plantando lá batata na sua casa, lá na roça, decidiu vender na cidade, ela vai lá abrir CNPJ para vender batata no Cruz das Almas, gente? Faz sentido um trem desse? Pô, não faz, velho. O que ele faz? Ele primeiro vai estabelecer uma prospecção do cenário. Ele vai lá, vai tentar vender, vai formalizar. Vou abrir uma barraquinha, vou alugar um ponto, o que eu vou fazer? Outras atividades, elas têm que já nascer formalizadas, não tem jeito. Tipo, você quer vender, você quer ser... Vocês sabem que o governo das prefeituras, eles compram por licitação pública, né? E existem pessoas que se especializam em vencer essas licitações públicas. Elas entram no site das prefeituras e vão concorrer a essas licitações. Para ela concorrer a essa licitação, para ela ser um empreendedor nesse ramo, é um empreendedorismo. Ela precisa já estar formalizada, não tem esse negocinho de começar ilegal para depois legalizar, não. Então, esse empreendimento obriga já a nascer formalizado. Então, a natureza de como começa formal ou informal depende, a opção de nascer ou não formal depende também do setor e do ramo que você atua. Então, pode variar. E é evidente que as pessoas optam por trabalhar por conta própria, ter os seus horários, mas, pela natureza do seu trabalho, ela é obrigada a ter uma atividade regulamentada, cadastrada, com CNPJ, contribuindo com impostos, porque senão ela está fora das possibilidades de acessar certos clientes e certos produtos, e certas concorrências, e por aí vai. Então, eu acho que a frase ficaria melhor escrita se fosse parte dos empreendedores que optam pela informalidade, parte, entendeu, galera? Essa simples palavrinha aí já teria uma solução melhor para essa frase. O argumento. Olha esse argumento estranho. Mercado caracterizado por indivíduos que apresentam O mercado informal é um mercado caracterizado por indivíduos que apresentam variáveis indicativas de capital humano. O que são variáveis indicativas? Sexo, idade, escolaridade. Variáveis é aquilo que varia. Então, o meu salário pode variar, o sexo pode variar, usando a conceituação tradicional de masculino, feminino, essa relação binária. Idade pode variar. Então, essas são variáveis indicativas do capital humano e que apontam uma situação de desvantagem ou exclusão do mercado. Ou seja, algumas variáveis socioeconômicas dessa pessoa podem mostrar que elas estão em situação de desvantagem ou exclusão do mercado. Por exemplo, a baixa escolaridade e a qualificação profissional. O que essa frase está dizendo, gente? Que o setor informal pode ser marcado por indivíduos que têm essas características aí de baixa escolaridade e baixa qualificação profissional. Aí eu coloco essa primeira frase para vocês. É uma frase arriscada. Eu estou dizendo, segundo, entre aspas, não é minha, é da literatura que eu utilizei, está no plano de trabalho, que parte das atividades informais estão vinculadas a pessoas com baixa escolaridade e
qual o termo que eu usei aqui, e baixa qualificação profissional. Será que é estranho dizer isso? O que vocês acham? Pode falar aí, viu? Driele, Roger, Driele está falando aí. Driele, eu gosto de ouvir, Driele, você sempre fala intervenções muito boas. Uai, Driele não quer falar comigo hoje? O que eu fiz para ela? É Driele minha aluna, né? Se for do BCA. Tô sem micro... Tá bom. Tá joia. Tudo bem. Então, o que acontece, pessoal? Essa atividade informal, ela pode apresentar, sim, características, em parte do grupo, de baixa escolaridade e de baixa qualificação profissional. Será que se fizermos uma pesquisa, por exemplo, na feira de domingo de Cruz das Almas aí, fizermos uma estimativa média dos anos de escolaridade de todas as pessoas que têm barraca, quantos deles fizeram cursos técnicos de formação para como formar preço, técnicas de venda, sei lá, boas práticas de comercialização, ou seja, quantos deles fizeram esse tipo de curso? Me perdoe. Talvez tenhamos uma parte significativa deles que não tem bons indicativos. Não significa que todo empreendedor tenha baixa qualificação ou baixa capacitação profissional, tá? Não significa isso. O que acontece? A gente primeiro tem que entender que, em termos de empreendedorismo informal no Brasil, eles são muito heterogêneos. Heterogêneo, gente, é aquilo que não é homogêneo. Homogêneo é aquilo que é idêntico, semelhante, tem as mesmas características. Então, heterogêneo vem da diferença das características. Então, os empreendedores informais do Brasil são muito diferentes. Eles e elas aí, eles atuam em ramos muito diferentes e possuem características peculiares. Eu peguei esse dado do IPEA, um pouco antigo, de 2013, só para dar uma ideia. Quase metade dos microempreendedores individuais vieram do mundo formal. O que isso significa? Quase metade do empreendedorismo informal brasileiro em 2013, tá? Então, o dado está defasado por volta de 7 anos. Eles saíram do mercado de carteira assinada ou de uma empresa com formalização para um contexto de informalidade. É um número alto. Para a teoria, para o conjunto da literatura hoje sobre atividade informal, é considerado, de certa forma, um certo retrocesso, porque pode ser considerado uma perda de benefícios com a atividade informal. Isso é discutível, mas isso é como a gente mais encontra na literatura. E dessas que desistiram, elas desistiram em busca de oportunidades. A intenção desses empreendedores é abrir empresa no segmento em que trabalhou há alguns anos com baixos custos e serem capazes de obter produtos e serviços mais acessíveis. Veja bem, se você trabalhava se você era costureira da Renner, ou da Grandene, ou qualquer empresa, você é demitida por causa de um corte, e você decide abrir uma oficina de costura, decide abrir o seu próprio negócio. Não é estranho que você busque uma atividade que aproveite o que você sabe, o seu know-how, não é verdade? Se você era costureira, amanhã você vai abrir um negócio imediatamente de mecânica, faz sentido isso para vocês? Não faz nenhum sentido para mim. Se você era mecânico, amanhã você foi demitido da empresa de conserta carros lá, você vai abrir hoje uma empresa de costura? Não faz sentido, a não ser que você tenha expertise nessa área. Então, é natural que você migre para uma nova atividade, para a atividade informal, em que você já tenha expertise no ramo. É um pedágio mais barato que você paga, é um custo de transição mais baixo. Se você está trabalhando com mecânica e quer ir para o ramo de alimentação, você vai ter um custo de entrada mais alto, galera. Se você não sabe cozinhar, você vai ter que aprender. Se você tem que aprender, você tem que estudar, tem que pagar, tem que se especializar. Então, essa mudança tende a ser sempre para empreendimentos similares ou de mesma natureza, para que essa transição seja mais suave, menos complicada. E talvez você conheça casos e exemplos de familiares ou pessoas próximas a você. Aí, o que a frase dizia lá atrás? Baixa escolaridade, certo? Olha, essa estatística é muito interessante. Em 2013 ainda, essa informação. O que esse gráfico mostra? O mapa do Brasil por regiões
são os empreendedores informais com nível superior ou pelo menos pós-graduação. Vou tirar o gráfico aqui e vou pedir que vocês falem comigo. Eu quero saber a opinião da... Deixa eu ver aqui. Rai Lima, você está aí? Ah, saiu da reunião na hora que eu ia perguntar. Brincadeira. Alane, você está aí, Alane? Estou sim, professor. Beleza. Olha só, Alane, se eu perguntasse para você assim, Alane, aquela frase lá estava dizendo que a atividade informal é muito predominante de pessoas de baixa escolaridade, certo? Eu falei isso para você lá atrás. E aí, e se eu perguntasse para vocês, considerando a natureza do Brasil, quais regiões do Brasil você acha que teriam os piores indicadores de escolaridade na atividade informal? O que isso significa? Onde você acha que a maior parte dos empreendedores informais no Brasil teria baixa escolaridade? Em que região do Brasil você acha que isso vai acontecer? Nossa, nos interiores, né? Nos interiores eu acho isso muito forte. Certo, nos interiores. Pode continuar, desculpa. Eu tiro pela região de onde eu moro no interior, e lá as pessoas vivem da roça, né? Planta informalmente, no caso. Uhum. E se eu te perguntasse assim, norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, sul, onde você acha que estariam o maior número de pessoas com baixa escolaridade? O Rony está dizendo nordeste, Anderson está falando norte e nordeste. O que você acha? Eu já enviesei sua resposta, mas o que você acha? Nordeste. Nordeste, né? Carla está dizendo sudeste, Juliana está dizendo que acredita na região nordeste. Ou seja, vocês estão dizendo que os piores indicadores, isso é interessante, vocês estão dizendo que os piores indicadores de escolaridade na atividade informal estão no norte e nordeste, né? Carla disse aí sudeste, R. Vance disse que esperava que fosse no nordeste, né? Então vamos ao gráfico aqui. São dados de 2013, é o que eu tinha de mais atual nesse momento, nesse sentido, então vai esse aqui, tá? O que essa figura mostra? Empreendedores informais que tenham pelo menos faculdade, Então, aí tem gente que tem faculdade, especialização, mestrado, doutorado, tá? Então, vocês não vão acreditar, galera, mas é justamente no Nordeste em que esse número é menos pior. É justamente no Nordeste e no Norte que os números são menos piores do que vocês imaginavam. Pode falar, Roger. Ô, professor, eu tive uma dúvida aqui, mas será que isso não tem a ver com a taxa de desemprego aqui no Norte e Nordeste? Porque, às vezes, a gente se forma, mas não tem mercado de trabalho aqui, né? Acho que as oportunidades estão mais centradas no eixo, então será que não é por isso que tem mais empreendedores informais de nível superior? Fica aí a reflexão e a provocação. Roger, para quem não sabe, Roger é radialista também, ele apresenta um programa aos sábados, que eu esqueci o nome, depois você lança aí a propaganda aí, Roger. Aí ele sabe comunicar no microfone, você vê que a fala dele é diferenciada. Mas, Roger, é o seguinte, pode ser parte da explicação. Eu não acho que seja, para falar a verdade. Se você olhar a maior proporção de escolaridade, esteja no sul do Brasil. Então, provavelmente deveríamos ter taxas de escolaridade mais altas no sul do Brasil. Rap é o som, é o nome do programa, viu, gente? Coloca aí a frequência também, pode, e o site. E aí, teríamos como imaginar que, na realidade, a maior proporção de pessoas com curso superior e menor taxa de desemprego seria no sul. Porém, isso não acontece. Acontece no Nordeste, segundo o que você está dizendo. Só que eu não sei a explicação para esse fato, eu não destrinchei esses dados. Carlos Xavier, ouvinte fiel da Rádio Santa Cruz FM 87.9. Particularmente, Roger, eu não tenho explicação para esse evento. Esse aqui é o fato que eu encontro. O que isso significa? Como é que a gente acha esse 18%? A gente pega a gente pega o número de pessoas empreendedoras que têm a curso superior e divide pelo número de empreendedores informais. Aí você acha essa porcentagem. Você divide o número de pessoas que têm a curso superior e que são informais, dividindo isso pelo número de empreendedores totais, formais e informais. Pode ser, Roger, que ou o denominador é muito grande ou o numerador é muito pequeno.
Qual dos dois eu não sei afirmar agora. Então, eu prefiro não chutar. Na realidade, eu não consigo analisar isso com esses elementos somente, eu preciso pensar mais. Mas o dado que me chamou a atenção é o fato de que o Nordeste possui hoje o maior percentual de empreendedores informais com nível superior ou com pelo menos nível superior. Ou seja, quase 20% dos empreendedores formais da Bahia têm pelo menos nível superior. É quase 3 vezes mais do que o Sudeste, quase 3 vezes mais do que o Sul e Centro-Oeste. E uma surpresa boa, Ayla. Uma surpresa boa também para mim. Mas isso é 2013. Eu peço desculpa pelo dado não ser mais atualizado, foi o que eu consegui encontrar. A demografia do Sul é maior que a do Nordeste, tem mais pessoas que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, isso também influencia. É justamente o que eu estou falando. O que eu estou dizendo é, número de pessoas com nível superior que são empreendedores informais. Divide isso pelo número totais de empreendedores. Certo? Então, ou isso aqui é muito grande, ou isso aqui é muito grande. Então, a gente tem que analisar qual das duas partes da equação aqui é que está puxando esse número para cima. Vamos lá. Formalização do empreendimento. Os empreendedores apontam falta de informações suficientes para o processo de formalização do negócio. Gente, realmente é chato. Essa parte de formalização é chata. A minha esposa, ela é psiquiatra e ela atende, né? Ela pode atender, ela tem que tirar nota fiscal dos atendimentos dela, não é verdade? Para ela tirar nota fiscal, ela precisa estar registrada, ou seja, ela precisa estar formalizada. Durante o primeiro mês de atendimento, ela não estava formalizada, então ela não estava conseguindo emitir notas fiscais. Imediatamente, ela teve que fazer esse processo para sair da informalidade. O que acontece é que é um processo prosa, chato, que agora ficou mais fácil, e que eu vou mostrar o caminho por onde se fazer isso. Porém, não é trivial para aquelas comunidades ou pessoas que tenham restrições de acesso à informação, muitas delas disponíveis principalmente na internet, ou em linguagens, em sites que você não é muito fácil de se acessar para alguns conjuntos de pessoas. Vocês sabem disso melhor do que eu, vocês têm familiares que têm alguma dificuldade. Então, a lógica por trás disso é que as pessoas que entram na informalidade, não é só porque a informação não é difícil, isso não acontece simplesmente porque elas são resíduos de um setor da economia que foi mal, sabe? Então, o setor foi mal, elas são despedidas. Mas muito dessas pessoas que vão para a atividade informal, pelo ponto de vista de Oliveira, ela é uma mão de obra excedente pelo próprio capitalismo. Aí, qual é a explicação por volta desse autor aqui, do Oliveira? Ele está dizendo o seguinte, não é simplesmente porque a economia está caindo. Muitas vezes é porque as taxas de lucro são decrescentes. Então, por exemplo, um determinado setor apresenta resultados econômicos mais baixos. A economia toda está bem, mas esse setor ou essa empresa está com um resultado econômico um pouco inferior a outras épocas. Como é mais difícil vender mais e é difícil reduzir o custo de produzir um produto, o que ele faz? Ele demite empregados. Quando ele reduz empregados, ele reduz o custo total. Ele não está reduzindo o custo da matéria-prima, ele não está reduzindo o custo de energia, ele está tirando do custo um pedaço dessa despesa, desse valor, que vai ser retirado do lucro. Ou seja, esse pedaço que sai do custo é o que sobra para ele. Então, parte dessas pessoas que saem do mercado de trabalho formal e vão para o mercado da informalidade, eles vêm de uma relação residual do próprio capitalismo, do sistema de mercado, em que as pessoas que detêm esse meio de produção, elas precisam manter a sua margem de lucro constante, e para isso, se não consigo vender mais e aumentar a minha receita, eu preciso trabalhar no lado do custo. Vocês lembram que, como é que é a lógica de todo empregado, de toda a empresa? Eu tenho um lucro. O lucro, ele vem da onde? Ele vem das minhas vendas, da minha receita, menos o meu custo. É difícil aumentar a receita. Por quê? É difícil porque eu tenho que convencer as pessoas a comprarem mais, ou comprar mais unidades, ou eu vendo mais caro. Vender mais caro tende a fazer com que as pessoas comprem menos. Então, o que eu faço para vender mais? Eu preciso baixar o preço. Ou eu posso convencê-las de que o meu produto, através do marketing, é o melhor e deve ser adquirido. Mas isso não é assim, ó. Cara, isso demora.
Isso gasta. O marketing também você gasta com o marketing. Então, qual é a solução mais rápida e imediata para aumentar ou manter a minha taxa de lucro? Reduzir o meu custo. Como que eu reduzo o meu custo? Demitindo. Então, é a forma mais rápida de você ter redução no seu custo e, consequentemente, aumento no seu lucro. Então, essa relação residual acontece dessa forma. Kyla está dizendo aqui, ó, o marketing, uma promoção, o brasileiro não aguenta ver uma promoção. Kyla, essa afirmação é parcialmente verdade, porque, olha só, realmente o marketing pode induzir a termos mais pessoas comprando. No entanto, esse movimento de você anunciar a venda e ter retornos no número de pessoas comprando não é imediato, demora. Tem um custo de contratar a empresa de marketing, tem um custo de contratar a mão de obra. Imediatamente, ao contratar o marketing, você está tendo gastos de comercialização, gastos de marketing. Então, já é uma despesa adicional. Então, mas quando você demite, não diminui a produtividade? Depende. A pergunta da Andresa é boa. Como é que é a relação produtividade? Você tem um produto, você tem um número de pessoas trabalhando para você e um número de produção. Se eu consigo fazer com que as pessoas que ficaram no emprego, aquelas que não foram despedidas, continuem produzindo as mesmas quantidades naquele momento passado em que tínhamos um número maior de empregados, eu aumentei a minha produtividade de maneira estranha. O que eu fiz? Eu diminui o número de pessoas trabalhando e eu fiz com que as pessoas que ficaram no emprego trabalhassem mais, para que o produto se mantivesse no mínimo igual. Aumentar as horas de trabalho, Anderson, significa também aumento de custo. Porque presumimos de que não é trabalho escravo. Se aumenta a hora de trabalho, tem que ser remunerado. Agora, o aumento de custo vai ser menor do que manter o salário, evidentemente, porque a hora extra, o resíduo da hora extra, a diferença da hora extra é mais baixa do que o salário completo de uma pessoa, certo? Então, a pessoa vai... Como é que ela produz mais? Artificialmente, gente. Ela não está produzindo mais, ela só está diminuindo o número de pessoas necessárias para produzir. Então, ela continua mantendo 100 sapatos produzidos por dia, só que agora ela não ocupa 10 pessoas, ela ocupa só 7 pessoas. Então, é um aumento de produtividade artificial. Pode falar, Carlos, por favor. Foi essa onda aí que eu falei lá do mascote do Arsenal. O Arsenal demitiu o mascote dele para diminuir custo. Uhum. E o Sevilha foi lá e contratou. Como é que um time demite seu mascote, cara? Rapaz, eu não sei, mas pode ser. Pode ser. Desculpa não saber falar muito, mas é verdade, pode ser. Desculpa, Carlos, nesse assunto eu sou limitado, viu? É culpa minha. Mas, então, esse ganho de produtividade é artificial, sabe? É o caso do que o Carlos está falando, ou seja, diminuir o custo, manter o número de empregados a menos, né? Pode ser. Ana Luísa, estamos na 4ª Revolução Industrial e a previsão é cada vez ter menos empregos. É verdade. Por exemplo, um exemplo interessante de redução de empregos. Não é o tema da aula, mas entra. Eu não sei se Cruz das Almas tem coletivo, ônibus coletivo, transporte público, mas aqui em Teixeira tem. E antigamente o transporte coletivo era feito por um motorista e um cobrador. O que as empresas de ônibus fizeram agora? Contextualiza com o governo, professor. Eu posso fazer, eu não gosto muito de contextualizar com o governo, não, viu, mas eu vou tentar fazer de modo isento. O ônibus tinha um cobrador e o motorista e o cobrador. Aí o que se fez agora? Tirou o cobrador. O próprio motorista faz o recebimento do dinheiro nesses ônibus. Você agora passa a ter o mesmo serviço público sendo prestado por aquele ônibus, com o mesmo número de pessoas sentadas ali, porém, agora um só empregado presta esse serviço. É uma redução do custo dessa empresa, obviamente, e ela passa agora a ter um pedaço maior da sua margem de lucro. Possivelmente, ela pode dar um adicional de salário para um motorista por fazer a atividade do cobrador, mas ela não vai incorporar o salário integral do cobrador para o motorista, tenho certeza, tá? Ela não vai. Complicada essa relação entre demissão e manter o mesmo nível de produtividade. É muito relativo, mas entendi. É verdade, Andressa. Porque a produtividade não depende só do número de trabalhadores, depende do número de máquinas, depende dos equipamentos que você usa, mas a ideia proposta é você ter... Pensa num restaurante, gente. Você foi num restaurante em Cruz das Almas, você percebeu que tinha 5 garçons no final de semana. A coisa apertou, certo? E aí o cara demitiu. Aí, de repente, o movimento voltou um pouquinho ao normal e só tínhamos agora 4 cobradores, não 4
garçons e não 5. Aqueles 4 vão dar conta das mesmas quantidades de pessoas que vinham quando eram 5. Só que agora ele vai pagar só 4 salários, salário de 4 pessoas. Então, essa relação é variável. Ela pode mudar de acordo com a decisão do empregador ou daquela pessoa que está sendo o dono do negócio. O Roger pediu para contextualizar em termos de governo, mas nós estamos tendo um caminho de flexibilização das leis trabalhistas que começou no governo Temer, e agora com o governo Bolsonaro, através do Paulo Guedes, nós estamos tendo uma política de redução dos direitos trabalhistas, no sentido de você ter maior flexibilidade, não só na contratação e demissão, como também nos encargos trabalhistas. Tem muitos lados negativos, em alguns aspectos, mas tem alguns lados positivos que eu gosto, em algumas coisas. É um tema que a gente não vai conseguir, a gente não dá para falar agora. Só o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: essa discussão, ela é geralmente atrapalhada pelas nossas matrizes ideológicas, né? Eu não gosto de Temer, falo mal de Temer. Eu não gosto de Bolsonaro, falo mal de Bolsonaro, falo mal de Dilma e por aí vai. Eu não consigo analisar o problema pela proposta em si, mas eu olho pelo pai ou a mãe da proposta. Então, a demissão, mesmo com o aumento da carga horária, pode interferir na qualidade do produto? Pode, nós vamos ter perda de qualidade, né? Vamos ter perda em alguns casos, com certeza. Mas, então, assim, a natureza da discussão da flexibilização trabalhista, a gente tem a possibilidade de discutir isso de maneira mais produtiva quando a gente se desvela dessas nossas preferências ideológicas e tenta analisar ponto a ponto. Só que não há solução ótima para as duas opções ideológicas. Aquelas que decidem manter os direitos trabalhistas intocados e aquelas que podem entender que pode ser flexibilizados os direitos trabalhistas. Eu sou a favor da manutenção dos direitos trabalhistas, que se fique claro sobre isso. O problema é que a gente não mexe em outras áreas que poderiam ser, de fato, necessárias para facilitar a manutenção do emprego e do incentivo à atividade comercial brasileira. Alguns outros privilégios que não estão nessa relação. Principalmente os direitos políticos aí, que é absurdo, né? Você pega um deputado aí ganhando absurdamente, e aí é só mesmo para pegar o gancho do senhor, porque pois não, pode falar. Houve também aí uma questão sobre eles tirarem o foro privilegiado, reduzir direitos políticos, e até agora, e aí fica complicado. Imagine quantos políticos tem no Brasil sendo sustentado com vários ganhos absurdos, e aí vai se mexer em outro lugar. É porque, aí você pergunta, mas o que isso tem vamos supor, né, que você esteja perguntando, o que isso tem a ver com a atividade empresarial, se é uma coisa política? Veja bem, pessoal, o governo tem um orçamento. Esse orçamento é o salário, entre aspas, o salário do governo. Ele tem aquilo para gastar. A diferença é que o governo pode criar dinheiro, diferentemente de você. Você não cria dinheiro, você pega emprestado. Banco com a família ou com a agiota. Nenhuma das três coisas é bom. Então, o que acontece? Você não pode fazer dinheiro, o governo pode. Só que fazer dinheiro significa endividar-se. Então, não é a solução boa. Então, o governo tem esse orçamento. Esse orçamento, parte dele está engessado nos gastos obrigatórios. Outra parte, não. Uma parte considerável vai para pagamento de juros da dívida e uma série de outros elementos obrigatórios. O que acontece? Esse dinheiro não pode ser usado para investimento, por exemplo. Investimento em ações que poderiam gerar maior dinamismo da economia, fazendo com que a atividade cresça, se desenvolva e por aí vai. Pode ter outras implicações também, no sentido de que, com esse dinheiro que faz falta no orçamento, que está sendo pago para juros da dívida, que está sendo pago para gastos com salário e funcionalismo público, salários exorbitantes, não estou falando de professor, nem de médico, não, sei lá, gari, esses pessoal com trabalhos mais humildes. Eu estou falando de, o senhor tem um pensamento, eu tenho, não vou mentir, eu não sou socialista, então é importante que vocês me conheçam, eu não vou mentir para vocês, tá? Eu estou sendo bem honesto. Mas essa discussão, ela mostra para a gente a importância de falar sobre prioridades. O governo que você vai colocar lá, o voto que você vai dar, vai direcionar a linha de ação política. Esse governo que está aí, está deixando claro o que eles querem. Eu não votei nele. Estou deixando bem claro para vocês aqui. Não votei e não votarei. Não era para entrar nesse assunto, já estou entrando. Mas, assim, ele não me representa. Porém, ele disse que ia fazer isso, e está fazendo, parte do que foi prometido, infelizmente. Outros governos têm linha de ação mais intervencionista, que podem favorecer um lado maior da economia. Pode falar, se quiser falar.
Mas o que eu estou dizendo... Professor, me perdoe aí, talvez meu comentário tenha direcionado a um outro assunto. O que eu quis sugerir para o senhor, enquanto docente, foi fazer alguns links, entendeu? Tipo assim, com atualidades, independente de governo. Eu acho que a galera entendeu mal aqui, surgiu alguns comentários aqui, mas... Não, tranquilo. Viu, professor? Tranquilo. Era só para... Enfim. Não, tranquilo. Pode falar, Caio. Não, eu ia dizer que, tipo, o senhor falou sobre as leis trabalhistas, que é a favor. Isso. Só que o mercado de trabalho, cortando leis trabalhistas, o empregado vai ser sempre empregado. E aí a gente pega e fala sobre trabalho informal, que muitos deixam de estar sendo assalariado, porque esse trabalho formal não cumpre a demanda pessoal da pessoa. Uhum. Então, com os cortes de leis trabalhistas, muitas pessoas mesmo optam em ter seu próprio trabalho, mesmo com todas as possíveis dificuldades que no início possa ter, as pessoas optam por trabalhar informal. O que pode ser bom para o crescimento individual, porém, tem várias questões de lei, como o senhor mesmo estava falando agora, que pode desfavorecer esse trabalhador informal. Então, essa questão de flexibilização de leis trabalhistas, de fato, só favorece mesmo quem é dono de grandes empresas, porque o pequeno trabalhador, só se lasca mesmo. Entendi. Essa é a minha visão e opinião. Não, eu sou uma pessoa capitalista porque eu gosto de comprar, mas só que eu sempre penso também em quem, onde e por que eu estou comprando aquela coisa. Sim, claro. Tá certo. Obrigado, Kaila. Obrigado, Roger. Roger, eu entendi, viu, Roger? Fica despreocupado. E, Kaila, obrigado, eu entendi também. Gente, essa aula não vai dar para esmiuçar esse assunto, tá? Não vou mais avançar nisso. O que eu quero colocar é que existem pontos, argumentos favoráveis e desfavoráveis para as políticas de flexibilização do emprego, tá? Só isso. A gente não vai poder avançar muito nisso porque realmente foge da pauta. Porém, é um tema bom, é um tema instigante, muito instigante. Eu vou pedir licença, não vou continuar mais porque realmente eu vou sair da pauta, mas é algo que vale a pena se ler a respeito, procurando os melhores fundamentos e argumentos das duas visões, da que você discorda e da que você concorda. Porque aí sim você vai conseguir enxergar melhor as nuances do assunto, seja para um lado, seja para o outro. Mas é isso. Vou continuar aqui. Nesse sentido, os indivíduos que não se enquadram... Aí tá, uma fala da Clarice, da própria Kaila, é que muitas pessoas passam a trabalhar... A Ana Luísa também falou sobre a amiga dela, né? Que começou a plantar árvore no seu quintal. O que ela queria dizer com aquilo? Ela passou a criar o seu ambiente. Muita gente não se enquadra, galera, num padrão rígido, estabelecido por um setor privado formal, e ela entende que ali não é a atmosfera, um ambiente para ela se desenvolver, inclusive economicamente, inclusive para garantir a sua subsistência. A essas pessoas há um senso de sobrevivência, não só do ponto de vista físico, mas da sua sanidade mental, dos seus sonhos, dos seus planos. Professor, qual a diferença entre ser empreendedor formal e informal? Abre parênteses. Roger, a principal diferença se você é um empreendedor formal, significa que o seu negócio está nascendo e está sendo inserido num contexto de legislação legal. Você passa a ter um registro legal com o CNPJ, um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E esse Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica vai te enquadrar dentro de uma identidade, como um empreendedor, um microempreendedor, um grande empreendedor. Qual natureza? É que a discussão é outra. Mas, em geral, o conceito um empreendedor formal é aquele que está cadastrado junto ao governo, tem um CNPJ, que é o equivalente a um CPF da empresa, e por isso ele configura nas estatísticas oficiais, ele recolhe impostos, então ele está, de certa forma, conectado diretamente ao governo através dos canais visíveis, vamos assim dizer. Tá? Então, nesse setor informal, uma possibilidade de desenvolver atividades e garantir sua subsistência. O que esse estudo que eu estou mostrando na tela para vocês traz? É um estudo lá do Sul, Ponta Porã, acho que é Mato Grosso, se não me fala mesmo, Mato Grosso, MS é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, estou na dúvida agora.
ele coloca o seguinte: empreendedorismo informal, um estudo de caso na Avenida Ponta Porã. Aí eu separei a frase que o estudo colocou, é uma frase que eu tenho uma opinião, eu quero saber a opinião de vocês e vou mostrar aqui. Na maioria das... Ele pegou um texto do Dornelas, que é um livro que a gente está usando. Na maioria das vezes, desenvolvem tarefas simples, ou seja, o empreendedor informal, como prestação de serviços, barraca de produtos, expositores nas ruas, ou até mesmo ambulante, porém com pouco retorno financeiro e apenas para viver. Ele está colocando, não em parte, ele está colocando a categoria, o empreendedor informal, porém com pouco retorno financeiro e apenas para viver. É considerado como um problema social e como um problema para o governo. Social, pois apesar de ter iniciativa e buscar forma de subsistência, não contribui para o desenvolvimento econômico e governamental, já que não contribui com impostos. Aff, Maria, chega a coça. Chega a dar agonia ler um trem desse. Eu quero saber a opinião dos revoltosos do grupo aí. Eu sei que vocês estão presentes. E quem quiser pode pedir a fala. Eu vou deixar a frase de novo aqui. Cara já se manifestou ali, absurdo. Quem quiser falar, pode falar, tá aberto. Eu quero ouvir a opinião de vocês aí. É um momento. Não contribui para o desenvolvimento econômico e governamental, já que não contribui com impostos. O que vocês acham, gente? Se uma bala que a gente compra, a gente paga imposto, imagina em qualquer tipo de produto, né? Qualquer produto que você compra, você está pagando imposto, e aquela pessoa que o dono do mercado, da mercadoria, ele está pagando imposto porque ele compra aquilo. O ruim é que, por exemplo, aqui em Feira tem um Feiraguai. Vamos supor que 60% dos produtos vêm de outros países. Certo. Mas isso é por conta de mercado, que no Brasil não tem grande produção de mercado, né? De produzir coisas, né? O Brasil, ele cria a peça do negócio e aí acaba exportando para outros países e volta para cá já com imposto, tanto do próprio país quanto do país que fez o produto, né? Então, eles gostam, tipo, esse é um pensamento que o atual governo tem, não querendo falar, né, do governo, que algumas pessoas, grandes empresários têm, de que o trabalhador informal, ele não contribui. É claro que contribui, todo mundo contribui. Inclusive, a questão do auxílio emergencial foi para fazer com que a moeda continuasse rodando. É um dinheiro que as pessoas pagam normalmente, que, de fato, foi utilizado e está sendo utilizado para continuar rodando a economia nacional. Porque a pessoa os trabalhadores que foram mais atingidos pela pandemia foram os informais, né? Além dos próprios pessoas que tinham carteira assinada, mas os que foram mais atingidos, na minha opinião, foram os trabalhadores informais. E aí, com essa pequena renda que o governo está disponibilizando, né, esse valor, está fazendo com que a moeda rode. E essa pessoa compra coisas, compra móveis, compra comida, e o dinheiro volta para o governo, e paga imposto o tempo todo. Então, é um absurdo a pessoa dizer que é a mesma coisa dizer que pobre não paga imposto, gente, porque assim, é um dinheiro pouco, mas é um dinheiro que roda, é um dinheiro que faz rodar a economia. Entendi. Obrigado, Carla. Mas, eu queria ouvir a Vivian. Vivian é alguém que conhece da incubadora de empreendimento solidário. Você está aí, Vivian? Estou sim, professor. Nos deu o prazer de ouvir sua voz, hein, minha querida? Então, eu vou na mesma linha de raciocínio da Carla, né? Eu acho que, mesmo sendo um dinheiro pouco, toda a mercadoria que nós adquirimos, né? Qualquer cidadão compra, ela já vem embutida um certo imposto. Então, eu acho que eu discordo completamente, eu acho absurda a contextualização da frase, né? Eu acho que seja um produto que a gente compra na feira, né? Seja como a gente vê nos estudos relacionados em Cuba, nós temos os atravessadores que já embutem os seus serviços ali, colocam seus impostos, né? Entre aspas, nesses produtos, né? Então, eu acho que a contribuição existe sim. Entendi. Alguém mais quer... Obrigado, viu, Vivi? Alguém mais? Rony, você está aí, Rony? Eu quero ouvir você agora, Rony, por favor. Ô, professor, estou aqui sim. E aí? Eu concordo com o que as meninas falaram aí, sim.
a todo momento estamos pagando imposto, na verdade, né? Se a gente compra uma caixa de fósforo, imposto. Só que assim, eu acho que quando ele coloca essa frase aí, ele fala que no sentido assim, de que ele não está recebendo quanto que ele gostaria de receber. Porque são os leões famintos, né? E nunca são os leões famintos e nunca estão saciados, né? E assim, nós pobres, eu acho que é o que mais paga imposto, cara. Tem tanto rico aí com empresa que fica sonegando imposto. Entendi. Obrigado, Rony. Obrigado. Deixa eu pedir a última pessoa aqui. João Vitor, você está aí, João Vitor? João Vitor? Então, tranquilo. Isabela, você está aí, Isabela? Isabela Oliveira, desculpa. Tá, não. Não tem problema, não. Ei, galera, agora vocês estão... Rapaz, vocês estão deixando o celular ligado. Ah, tá sem microfone. Desculpa, Isabela. Retiro o que eu falei, Isabela. Retiro o que eu falei. A Deval, você quer falar, Deval? Tudo bem, então vamos seguir. Então, basicamente, hoje, qual é o caminho que as pessoas podem seguir para fazer a formalização do seu negócio? Existe um portal do governo, que chama portaldoempreendedor.gov.br, que para mim e para você é um caminho extremamente simples. Chega no computador, no celular, entra e vai ter acesso à sua informação, mas que para o meu pai, não dá, não sabe usar a internet. E certamente o pai de vocês, ou a mãe de vocês, ou a tia de vocês, ou o vizinho de vocês, muita gente não tem essa facilidade de acessar esse recurso. Mas é um caminho. Então, aqui você pode ir no caminho Formalize, quero ser, e aqui você tem os caminhos e as explicações relacionadas a como fazer essa formalização. O que é ser um MEI, quais são os seus direitos e obrigações, o que você precisa saber antes de se tornar esse microempreendedor individual, algumas soluções para você começar, dicas de segurança e por aí vai. Esse aqui é onde você clica, você vai ter esses procedimentos para seguir, e aí algumas condições que eles pedem para que a pessoa seja um microempreendedor individual, que essa pessoa não participar como sócio, administrador titular da empresa, pode contratar no máximo um empregado, ou seja, você não pode ser um empreendimento com mais do que um empregado contratado, e você tem que estar enquadrado nesse anexo 11 da resolução 140 de 2018. Essa parte aqui vocês podem acessar mais facilmente depois, eu vou passar para vocês aqui o link, só para que vocês saibam onde tem. E aí, o que o governo... Quando eu falo governo, a política do site do governo fala sobre essas vantagens de você formalizar-se, pelo menos como microempreendedor. A primeira delas é que você vai ser alguém não invisível, você vai ser TCNPJ. E você vai ter, de certa forma, um alvará de funcionamento sem custo e sem burocracia. Eu não testei para saber. Então, vocês podem verificar. Você vai poder vender para o governo, que foi aquilo que eu te falei, no regime de licitação pública. Você vai ter acesso a serviços bancários como crédito, porque agora, para você ter uma conta jurídica, você tem que ter CNPJ. Você vai poder emitir nota fiscal. Então, se você quer vender para alguém que exige nota fiscal, você tem que ter CNPJ. Você pode ter apoio técnico do SEBRAE. E segundo o que o governo coloca, o custo mensal de tributo relacionado ao MEI é baixo. E ele é em valor fixo. O valor fixo eu não sei precisar, eu teria que pesquisar melhor. E outra coisa que pode falar... R$60, professor, por mês. R$60? É o Tasso que está falando. Ah, você está aí, Tasso. Beleza, Tasso. Obrigado, eu não sabia esse valor, para falar a verdade. R$60. Não é realmente um valor alto. Na verdade, ele depende da função, né, que a pessoa exerce. Cada função tem o seu valor. Você sabe algumas de categoria? Pode falar. Uma vez eu tentei fazer aqui, que a gente vende aves caipira, tanto para abate como produção de ovos. E aí a gente queria baixar o custo da ração, e aí para pegar a ração diretamente da fábrica, a gente tinha que ter CNPJ.
E aí foi nessa média aí, 55, 60 reais. Porém, Nossa, que tinha que exemplo bom. atender uma legislação muito pesada, no caso de abate de aves caipira, que não foi vantajoso para a Sim, gente. entendi. Caraca, muito boa isso, viu? Essa sua fala, Tássio. E obrigado, Lidiane Aderval. É porque o exemplo dele é o exemplo da minha mãe. Minha mãe está criando galinha lá na roça, galinha de botar ovo, e os frangos faz abate, né? Galinha caipira. Lembra que eu falei para vocês? Galinha caipira abatida e tal, que eu expliquei para vocês aqui na aula passada e tal. Eu não sabia dessa possibilidade de custo mais baixo de ração, vou até falar isso para ela. Mas olha a motivação do Tássio para sair da informalidade, do ponto de vista de ter CNPJ. Acesso à mercadoria de baixo custo, por conta da sua documentação. Obrigado, Tássio, por exemplo. Obrigado, Lidiane. Para mim foi muito bom ouvir isso. Não sabia. Obrigado mesmo. E aqui, eu queria mostrar a vocês algumas estatísticas bem rapidamente aqui do Sebrae. A aula está demorando um pouquinho, mas eu vou tentar só não deixar de mostrar isso para vocês, que é importante. Esse é um dado relativamente atual, é de maio de 2019, e ele fala do Brasil de 2018. Ou seja, o estudo foi feito em 2019, olhando dados de 2018, viu, pessoal? Quando vocês verem um dado e não entenderem, me pergunte. Se eu, obviamente, souber explicar, eu vou apresentar para vocês. O que o Sebrae detectou no relatório dele? Primeira coisa que ele faz é a distinção sobre quem é informal e quem é formal. E é o que eu expliquei para vocês, a possuir ou não CNPJ, né? São dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, uma PNAD contínua, e são dados do 4º trimestre, ela é feita 4 vezes por ano. Então, quem que são essas pessoas aí que estão analisadas? É aquela que emprega pelo menos um empregado ou trabalha sozinho. Certo? Então, é empregador ou conta própria, mas ambos são informais, tá? E em 2018, eles somavam por volta de 28 milhões de pessoas. 28 milhões de pessoas, aproximadamente. Peraí, tem uma coisa errada aqui. Aqui está dizendo possuir um CNPJ. Vocês estão entendendo por que eu fiquei na dúvida aqui agora? Vocês estão vendo esse gráfico pizza? Ele está colocando aqui 28 milhões de donos de negócio que existiam em 2018, 29% afirmaram possuir CNPJ e 71 pessoas disseram não possuir CNPJ. Ou seja, na realidade, o que ele está considerando aqui, empreendedores informais, é apenas a parcela de 71% deles aqui. É a parte laranja. Essa formalização é por setores, então você vai perceber, por exemplo, que a maior proporção de informalidade está na agropecuária. Esses gráficos em barra que vocês estão vendo aí, está mostrando agropecuária, construção, indústria, serviços e comércio. Serviços tem restaurante, cabeleireiro, comércio é loja de roupas, construção, vocês já sabem, agropecuária também. Então, 92% do setor agropecuário nessa pesquisa era informal. Então, é uma relação muito maior do que outros setores, por exemplo, como o comércio, onde a informalidade é menor. Apesar de você ver mais facilmente pessoas em bancas, em feiras, a informalidade é maior no campo, bem maior no campo. Os conta próprias são a maioria, tanto entre os que possuem CNPJ como os que não possuem. O que eu queria mostrar para vocês não é esse dado, deixa eu passar aqui à frente um pouquinho rapidinho, é a informalização por região. O Nordeste hoje tem 83% dos seus donos de negócio como informal. É um valor extremamente alto se considerado, por exemplo, a região sul. São 23% a mais. Porém, nós não temos a maior proporção de informais no Brasil. Essa propensão é maior essa participação é maior para o setor norte, região norte. E aí, o que eu queria mostrar para vocês também aqui é a Bahia. Donos de negócios, o estado com maior nível de formalização. A Bahia tem hoje 19% da sua atividade através de informais, ou seja, 19%, quase 1/5 da atividade comercial baiana hoje ela vem a partir da informalidade. É um número alto, mas não é o mais alto da nação. Se você pegar, por exemplo, São Paulo chega a 42%, Santa Catarina chega a 43%, são números muito mais altos. Mas nós não temos um número baixo, não. Deixa eu passar aqui. Esse é outro dado que eu queria. E como é que fica essa distribuição por gênero? Eu queria saber a opinião de vocês. Esses números... Pode falar. Ele não está apresentando
informal, não? Ou Peraí, deixa eu formal, voltar não? aqui. Repete? Tá, Santa Catarina é o estado com o maior nível de formalização. O senhor estava dizendo que a Bahia tinha 19% de Ah, informalização. não, perdão, você está certo, desculpa. É com C/CNPJ. Falei besteira, gente. Kyla tá certa. Nível de formalização. Ô, Kyla, muito obrigado, viu? Comi pança aqui. A Bahia tem, então, segundo esse gráfico aqui, 19% de formalização. Falei correto agora, Kyla? Falou sim, professor. Ou seja, nossa, que vacilo. Obrigado, viu, Kyla? E ninguém fala nada, pelo menos alguém está prestando atenção, hein? Obrigado, viu, Kyla? E não foi pegadinha, não. Eu comi pança mesmo, eu admito aqui. Então, assim, a relação de formalização... Agora fez sentido, ou seja, é maior no Sul. Sul e Sudoeste, né? Sudeste, nós temos uma proporção mais baixa no estado do Rio de Janeiro, que é o estado natal de Ana Luísa. Ou seja, no Sudeste, o Rio de Janeiro tem um número muito menor do que os demais estados. Nordeste, a Bahia apresenta o segundo melhor resultado, perdendo para Alagoas, se não me falha a memória. Mas eu queria falar sobre isso aqui também. Homens e mulheres têm níveis equivalentes de formalização. Vocês estão vendo aí o gráfico? Sem CNPJ, o percentual é maior entre homens do que mulheres, mas é uma diferença muito pequena. E, estatisticamente falando, talvez ela não seja significativa, mas em termos percentuais simples, é apenas de 1%. Ou seja, é uma relação muito parelha nesse sentido. Ou seja, a diferença de gênero, nesse contexto, não é motivo de diferença no nível de formalidade, da formalização. Eu não estou dizendo que a diferença de gênero não represente problemas para o segmento feminino nesse setor, tá? Eu estou dizendo que a diferença de formalidade, de formalização entre eles, não é estatisticamente significativa. Ou seja, a proporção de pessoas que trabalham informal é mais ou menos igual entre femininos e masculinos. Eu quero encerrar agora 11h30, porque eu estava previsto só 1 hora de aula, acabei demorando. Eu não quero fazer mais do que 1 hora de aula, 1h30 com vocês, não. Eu vou colocar essa videoaula na página do Siga o link, eu vou baixar, botar no YouTube, eu vou colocar os slides que ficaram faltando aqui para vocês darem uma olhada lá, o material da PNAD e o material do Sebrae. Falta uma outra coisa bem interessante aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, é a PNAD do IBGE, de abril a junho de 2020, são dados que mostram um pouco mais sobre a taxa de ocupação, desocupação. Eu vou colocar lá, mas não é o objetivo principal de vocês lerem. Quem tiver curiosidade de olhar e entender, eu vou colocar uma nota explicativa sobre o que cada conceito significa para vocês entenderem melhor na hora de ver o slide. E na outra aula, talvez eu mencione isso novamente. Mas, pode falar, Roger. Será que não seria interessante responder alguma das perguntas no chat? Porque na próxima aula talvez seja outro rolê já. Desculpa, eu não estava olhando o chat. Algumas aí, não precisa priorizar, não. Tem uma pergunta Beleza. Boa. Desculpa, eu comi pança, não tinha visto o chat, não. Peraí. A agricultura familiar está sendo contemplada na agropecuária? Com certeza. Com certeza. No Sul, temos menos empreendedores sem ensino superior, porém ter mais pessoas com CNPJ. O que sim? No Sul, temos menos empreendedores sem ensino superior, porém temos mais pessoas com CNPJ. Preciso pensar, Roger. Menos pessoas empreendedores com ensino superior, mais pessoas com CNPJ. Eu acho que isso não interfere não, né, professor? Porque tem muita gente que não faz a graduação, mas tem a capacidade para abrir uma empresa e empreender, né? Então, o que acontece, Everton, eu não tenho uma resposta clara sobre isso, Roger. No entanto, o que eu estou acostumado da experiência do Sul é que é muito comum, por exemplo, no campo, as famílias manterem essas pessoas nas suas propriedades e desenvolverem ali atividades agrícolas, e elas, inclusive, indo estudar e voltando para estudar, trabalhar no campo. Isso é uma prática, não é estranha, é um pouco comum. Só que o resultado mostrou para a gente que, em termos percentuais, o Nordeste tem mais pessoas com formação superior do que o Sul, que foi a tua dúvida. Eu acho que não sei, Roger, não sei responder a sua pergunta. Professor? Pode falar, Tássio. Eu tenho uma situação que, tipo, nessa área agrícola, no Sul, a assistência técnica ela é muito mais forte do que aqui no Nordeste, qualquer outro local do país. Então, creio eu que não tenha tanta necessidade
da pessoa sair para fazer uma graduação, sendo porque ela tem um profissional ali que vai te amparar e vai tentar aumentar a produtividade na lavoura ou na pecuária, diferentemente aqui da nossa região, né, que a gente tem que sair e buscar, porque a assistência técnica não vai até o produtor. Entendi. E aí, o que acontece? Eu vou responder aqui o máximo as perguntas aqui. O Roger deu uma dica boa. Roger, eu vou chegar na sua pergunta de novo, eu preciso refletir. Eu não tenho essa resposta pronta, para falar a verdade. Sua pergunta é muito boa. Professor, qual a diferença entre empreender e investir? Nem todo investidor é um empreendedor. Mas todo empreendedor é um investidor. Porque, para pensar, aquele que empreende, ele investe tempo e recurso próprio para a sua atividade. Ele coloca seu dinheiro crendo que aquela atividade vai trazer retorno. Mas nem todo mundo que tem dinheiro de sobra, ou seja, está com reserva em caixa e quer investir em ações, em poupança, é um empreendedor. Ele simplesmente pode alocar o seu recurso em boas oportunidades de retorno financeiro, ou retorno econômico. Ou seja, eu posso colocar dinheiro na empresa do Roger, por exemplo, na rádio lá, se ele fosse o dono da rádio. Compra mais equipamentos, eu quero um percentual do faturamento da empresa. Ou eu posso ser sócio do Roger na empresa. Então, eu estaria empreendendo junto com ele. Então, a diferença é que o empreender precisa de investimento, mas o investimento não precisa do empreendimento. No sentido de se realizar. Quais são os tipos de políticas públicas para empreendedores no Brasil? Roger só me vem com pergunta boa e demorada. Roger, o Brasil hoje tem políticas de fomento à atividade empreendedora através, por exemplo, de práticas de capacitação, linhas de crédito com taxas diferenciadas. Por exemplo, se você olhar para a PNAE, o Jailson e a Vivian, por favor, que estão aqui presentes, como chama aquela política nacional lá das prefeituras comprarem os alimentos do campo para a merenda escolar? PNAE. É o PAA, Programa de Aquisição Alimentícia. Exato. São políticas que favorecem, para quem não conhece, a logística do alimento que vem do campo para as escolas, ou seja, um alimento balanceado, rico e nutritivo, a um custo mais baixo e favorecendo a atividade agrícola familiar, ou seja, é um exemplo. Mas aí você tem outros exemplos de fomento a atividades mais complexas e tecnológicas, como, por exemplo, redução dos impostos para a compra de equipamentos fora do Brasil, para fomentar o polo matricial brasileiro. Você pode ter facilitação de vistos para a entrada de estrangeiros com alta capacidade tecnológica, alta capacidade de expertise para treinar, fomentar as nossas equipes. Então, existem vários caminhos que o governo pode tomar. E a gente pode falar. É interessante o senhor falar isso, né? Contextualizar, porque você pode ser um empreendedor e também pode se beneficiar dessas políticas públicas do governo. Com certeza. E tem esse rolê de você, mesmo ser informal, também conseguir, e ser formalizado também conseguir, porque dentro das políticas públicas tem a caracterização de pessoa jurídica e pessoa física, sacou? Então, sim, é isso. E agora, inclusive, vai ter a Lei Aldir Blanc, que vai ser implementada nos municípios do Brasil. E é interessante passar essa informação para o pessoal aqui, que quem empreende, né, do campo cultural, e não precisa ser só do campo da música, né? Perfeito. A cultura ela é muito ampla, para estar ligado aí na Lei Aldir Blanc, velho, nos municípios de vocês, procurar saber a informação, porque vocês podem estar conseguindo acesso a diversos benefícios, editais. Quem não conseguiu o auxílio emergencial da Caixa pode conseguir o auxílio emergencial cultural, sacou? E aí é isso. Só essa contribuição, pessoal. Obrigado, Roger. A Juliana tem uma dúvida muito interessante sobre a questão da merenda escolar. Aí eu peço ajuda do Jailson. Tá, terminando aqui, me chamando para almoçar. Estou trabalhando, galera. O Jailson e Vivian, vocês que também estão mais... Vocês têm essa informação se o PAA exige algum grau de formalização do agricultor familiar? Se vocês lembram, eu não lembro, eu não sei, eu não conheço essa política. Ô, professor, eu não vou responder tão bem quanto o Jailson, mas precisa, sim. Precisa? Perfeito. Tem que haver algum grau de formalização da atividade, aí eu preciso ver a política, mas Jailson, Vivian, que são membros da incubadora, talvez saberiam, mas não tem problema, a gente pode ver depois. Professor, não precisamente. Precisa do Pronaf.
Que é o do Pronaf? DAP, que é a Declaração ADAP. de Aptidão em Pronaf, é a DAP. Ah, perfeito. E acho ADAP que a significa... B, que é de agricultura familiar. É Declaração de Aptidão ao Pronaf. A DAP perfeito. enquadra o produtor como agricultor familiar, né? Se você tem a DAP, você se enquadra Você é um naquele agricultor perfil familiar. para fornecer para o programa. Ah, muito obrigado, meu Deus. Esse o do noção, cultura. Então, da Lei Rouanet, Aldir Blanc, desculpa, o Roger falou, eu não tenho muito conhecimento sobre essa lei, apesar de saber que ela está em vigência, eu peço desculpa, e é isso. Gente, vamos acabar aqui, 11h40, desculpa ter demorado mais do que o normal, faremos eventualmente essas aulas, como vocês estão vendo, vou colocar o conteúdo lá online, eu agradeço a vocês aí. Antes de sair, façam a gentileza, por favor, de preencher o nome completo de vocês no chat, nome completo, sem abreviação, por favor, que eu vou tentar registrar depois. Obrigado, desculpa se eu me demorei, tenho muito que aprender. Todos nós temos anos, todos nós. A vida é uma eterna aprendizagem. Tá, pessoal? Eu vou deixar aberto aqui para vocês irem registrando o nome de vocês e vou fechar a aula gravando. Muito obrigado, bom almoço para vocês todos aí. Só cancelando.